E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa revisão? Complete abaixo. Primeira revolução. Local, Inglaterra. Energia, carvão. E a invenção foi a máquina a vapor. Já na segunda revolução industrial, o local foi Europa, Japão e Estados Unidos. Energia, o petróleo. A invenção, a energia elétrica e carros. E na terceira revolução industrial, local, países emergentes, energia nuclear, invenção, computador. Nossa segunda pergunta é: como pode ser regionalizado o continente americano? O continente americano ele pode ser regionalizado em América Latina e América Anglo-Saxônica. O que foi o Pacto Colonial? O Pacto Colonial firmou o sistema metrópole-colônia. Ficavam estabelecidas condições que proporcionavam às metrópoles a exclusividade sobre os negócios coloniais. Boa parte da produção colonial se destinava aos cofres europeus, possibilitando o enriquecimento do Velho Mundo, em detrimento do continente americano. No que os agentes internos e externos contribuem? Eles contribuem para a estruturação de principais formas de relevo da Terra. Podemos dividir o relevo dos Estados Unidos e Canadá em três grandes perfis. Quais são? A oeste conta com as grandes cadeias montanhosas ou dobramentos modernos, destacando-se as montanhas rochosas, além de uma instabilidade geológica na costa e no Alasca. Ao centro, planícies e poucas depressões cobrem o extenso conjunto de bacias sedimentares geologicamente estáveis. E a leste é marcado por dobramentos antigos e estruturas de escudos cristalinos e baixas altitudes. Nos Estados Unidos, destacam-se os Montes Apalaches e, no Canadá, o Planalto Lauresiano. Entre ambos encontra-se o Vale do Rio São Lourenço, onde se concentra a maior parte da população e da economia canadense. Correlacione as colunas abaixo. Caracteriza-se por estações secas e úmidas com temperaturas médias e anuais elevadas. Estamos falando sobre o domínio climático tropical. Estende-se na porção norte da América do Sul, com temperaturas elevadas e altos índices de pluviosidade durante o ano todo, possibilitando que a floresta amazônica seja a formação vegetal com maior biodiversidade do mundo. Estamos falando do domínio climático equatorial. Ocorre nas regiões mais elevadas da Cordilheira dos Andes, geralmente apresentando temperaturas médias muito baixas e neve. Estamos falando de domínio climático de altas montanhas. Ocorre em 4 áreas principais da América Latina: no nordeste do Brasil, no norte do México, no norte do Chile e no centro-sul da Argentina. Com exceção do Brasil, esse clima acontece principalmente em razão das correntes marítimas frias, que ao esfriarem a superfície dos oceanos reduzem a evaporação e assim a umidade que seria levada para o continente. Estamos falando do domínio climático desértico e semiárido. Apresentam temperaturas médias geralmente abaixo de 20 graus, sendo, portanto, clima ameno, não raro com a presença de vegetação conífera, pinheiros e araucárias. Estamos falando do domínio climático subtropical e temperado. Quais as 3 correntes marítimas que influenciam a América anglo-saxônica? A corrente do Labrador, que atinge a costa leste canadense, faz o litoral do país ser muito frio. A corrente da Califórnia, que influencia a costa oeste dos Estados Unidos e é responsável por provocar chuvas litorâneas, não tendo força suficiente para atravessar as montanhas rochosas, favorecendo as paisagens desérticas. A corrente do Golfo, que garante temperaturas mais elevadas na costa sudeste dos Estados Unidos, proporcionando o turismo ao longo do ano. Diferencia colônia de exploração de colônia de povoamento.
No norte, situado entre as zonas temperadas e polares, as temperaturas são mais frias, principalmente no outono e no inverno, dificultando a prática agrícola. Assim, foi introduzido o processo de povoamento, dando origem rapidamente a várias vilas e cidades, onde a atividade principal tende a ser vinculada ao setor terciário. Em nível primário, destacaram-se a pecuária intensiva e o uso de mão de obra livre e assalariada. No sul, mais próximo do Trópico de Câncer, a temperatura tende a ser mais amena, variando de temperada a subtropical. Assim, a maior variedade de solos, a maior pluviosidade e as estações frias menos intensas possibilitaram a prática da agricultura em larga escala. Dessa forma, as colônias de exploração tendiam a utilizar a mão de obra escrava, contribuindo para a expansão do tráfico negreiro. O que favoreceu os grandes cinturões bélticos no sul? Principais sistemas agroprodutivos e agroexportadores. O que significa Revolução Verde? Revolução Verde ela corresponde ao conjunto de técnicas e tecnologias aplicadas na produção agropecuária com o objetivo de ampliar a produção e a produtividade e teve início na década de 1950, mas alcançou melhores resultados a partir das décadas de 1960 e 70 nos Estados Unidos. O que é o subsídio? Corresponde ao financiamento direto do governo para alguns produtores rurais com o objetivo de ampliar suas produções com a compra de mais terras, máquinas e outros recursos produtivos. O que é o Manufacturing Belt? Ele também pode ser chamado de dois nomes. Quais são? O cinturão manufatureiro, também é conhecido como Manufacturing Belt, passou a ser a região cuja produção industrial atendia a maior parte do país e até a segunda metade do século XX influenciou diretamente o mercado global. Também foi a região onde se formaram os megalópolis Bosworth e Chips. O cinturão manufatureiro pode ser conhecido por dois outros nomes: Cinturão da Neve, dada a posição geográfica na porção nordeste fria, e Cinturão de Ferrugem, conceito relacionado ao recente declínio do poder produtivo do cinturão. O que é o Sun Belt? É o cinturão do Sol, é a área de industrialização mais moderna, com tecnologia de ponta. Essa área possui presença de numerosa mão de obra, em parte formada por imigrantes que aceitam condições de trabalho precárias. Está próxima às fontes de energia, como o petróleo, que é a presença de bons portos nas margens do Golfo do México, o que facilita a importação e exportação. O que é uma megalópole? Corresponde a um conjunto de metrópoles conurbadas, formando vários centros de poder econômico influentes na economia nacional e global. Ela tende a possuir grande fluxo de capitais, produtos e pessoas, fazendo-se necessária a uma poderosa infraestrutura. Os Estados Unidos possuem 3 megalópolis: Bosworth, Chips e San Sam. Comente sobre cada uma. Bosworth é a primeira e ainda mais influente megalópole do mundo. Abriga importantes centros financeiros e industriais. Mesmo após o enfraquecimento do cinturão manufatureiro, Bosworth possui grande poder econômico vinculado ao setor terciário e à bolsa de valores. Bosworth agrega as metrópoles e regiões metropolitanas de Boston até Washington, passando por Filadélfia e Nova York. Chips é também uma megalópole resultante do desenvolvimento do cinturão manufatureiro, concentra grandes centros tecnológicos e industriais de diferentes níveis. Suas cidades possuem grande conexão com os distritos industriais e os tecnopolos. Integra também a região metropolitana de Toronto, no Canadá, sendo chamada de megalópole dos Grandes Lagos. Chips agrega metrópoles e regiões metropolitanas de Chicago a Pittsburgh, alcançado Toronto e Cleveland. San Sam, também conhecida como São Francisco San Diego, é uma megalópole localizada na costa oeste
que sofre grande influência do cinturão do Sol. Nela estão concentrados diversos parques tecnológicos e empresas do nível global. Segundo alguns geógrafos, a megalópole que já alcançou as metrópoles do noroeste do México pode também alcançar as do noroeste americano. Agrega as metrópoles regiões metropolitanas do São Francisco, Los Angeles, San Diego e a mexicana Tijuana. Comente sobre o chamado American Way of Life. Um dos principais estimuladores do modo de consumo atual, criado nos Estados Unidos no início do século XX, chamado American Way of Life, modo de vida americano, tinha como principal objetivo estimular o consumismo e alavancar a cultura de que, com um bom esforço e trabalho duro, seria possível ter uma vida próspera e alavancar o dito modo de vida. E é isso, meu povo. Dúvida, escrevam nos comentários. Uma ótima prova e até o próximo vídeo.